eu sou a Joyce Trindade e esse é o Pode Contar, um podcast que nasceu para dar voz às mulheres do Rio. E hoje temos aqui uma super convidada, uma mulher com uma história real, com várias trajetórias, que vai estar contando um pouquinho de como ela chegou até aqui. Hoje a gente está aqui com a Leidiane, que tem 35 anos, quase que mentira aqui para mim, falando que seja 36, quase envelheceram um ano. Idosa. Temos aí quase 10 anos de diferença. Eu vou fazer 27, então estamos pertinho uma da outra. Mãe de três meninos. Isso. Uma super responsabilidade. Muito. E ela tem muitas profissões, tá, gente? Ela é cabeleireira, professora, mediadora escolar e outras cositas mais. E a parte mais legal, ela é cria de Padre Miguel, o bairro que eu nasci. Eu me sinto mais cria de Cosmos, porque eu nasci em Padre Miguel, mas fui criada em Cosmos. Mas também sou cria daqui um pouquinho. Leidiane, conta pra gente como você chegou aqui, quem foi a menina Leidiane, narra um pouquinho da sua história pra gente poder te conhecer melhor. Então, eu nasci em Padre Miguel, no 77. Sou cria de lá do 77. Sou do Morro do São Bento. E minha infância foi, como a gente fala hoje, né? É tradicional, não é Nutella, né? É arranhar, correr na rua, brincar. Sempre tive assim, amigos, muitos amigos. Sempre fui muito comunicativa. Então, eu não sei, assim, para mim é tudo muito normal, né? Essa questão hoje em dia é muito esquisita, as crianças não brincam. E a gente brincava até de madrugada na rua e tudo bem. Gostava mais de pique-esconde, bola? O que você gostava? Pique-esconde, pique-bandeirinha, né? A gente brincava de tudo. Sim. E hoje em dia você vê uma criança correr na rua, a mãe gritando porque vai se arranhar e não pode se arranhar, né? E meus pais sempre foram humildes, né? Meu pai caminhoneiro. Olha. Então, assim, eu tenho essa marca, né, da infância muito vívida, de que a alegria do meu aniversário era o dia que meu pai estava, o ano que ele podia estar presente. Porque ele viajava muito, minha mãe do lar, e depois de um tempo ela se tornou manicure, que era para poder auxiliar, porque só ele não dava conta. Trazer mais uma renda. Trazer mais uma renda. Então, a gente sempre cresceu, eu e minha irmã, né, nesse lar que, assim, todo mundo tinha que trabalhar e cooperar para poder ter as coisas. E final do ano, que era quando a gente ganhava roupa. Hoje em dia, né, todo mundo ganha roupa toda hora. É Natal, Não, vamos comprar roupa pro Natal, era específico. Então, era assim, era muito legal essa questão da gente ter isso, né? E a gente tem muita história para contar hoje. Isso são memórias muito boas. Estudei na Maria Belo. E na Frei Vicente. Frei Vicente, e tenho amigas que até hoje comigo da Frei Vicente, da época do CA, que hoje em dia não é mais. Sim. Antigo CA. Antigo Isso CA. já coloca a sua idade um pouco a mais. Né, gente? Pode falar mais CA. Que tristeza. Não, mas assim, é muito bom, muito legal. E sempre foi assim, sempre estudei, né? Minha mãe e meu pai trabalhavam, minha irmã. Tem irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã, que agora mora um pouquinho mais distante de mim. Foi para a Zona Norte. Ela ama samba, ama pagode, então para ela tá no berço, né? Zona Norte, ela tá se sentindo em casa. Qual parte? Ela tá morando em Cavalcante. Muito samba. Minha filha, todo dia, todo Ladinho final de Madureira? Madureira, virou o quintal da casa da minha irmã. É ótimo. Eu adoro também. Eu sempre pergunto ela, eu fui lá no samba que tava tendo, sentei, fiquei lá. Falei, ai meu Deus, é muita animação. Mas samba é quase um processo ali de comunidade também, né? Tem a galera que frequenta todo samba, todo domingo. Então tem uma coisa meio de fé, enfim, comunitária também. Isso é verdade. Muito bonito de ver também. Isso é verdade. E ela também é da estética, pra você? Não, a minha irmã é da área de técnica de segurança do trabalho. Olha. E ela fez gestão ambiental. Então, e agora faz um curso de logística, porque meio que tá no que ela gosta de fazer. Transição totalmente diferente de mim. Muito bom, Leidiane. E os meninos? Muito trabalho? Olha, é cansativo, né? É muito exaustivo. Mas eles são muito tranquilos. Os meus filhos são, graças a Deus. E eu costumo falar muito, sim, conversar muito com eles, né? Principalmente os mais velhos, né? O meu mais velho já tá namorando, então eu sempre tô ali, ó. Fase gostosa, 16 anos. Tem que tratar bem, tem que falar, olha como você fala. Né? Eu acho que a maior responsabilidade da gente, né, que tem filhos homens, é da gente ensinar eles a respeitar a mulher.
né? Porque, vamos lá, a culpa, não é que seja culpa, mas nós temos o papel fundamental. Se hoje nós temos A homens responsabilidade com a também, né? cabeça de que eles mandam e a mulher obedece, é porque houve-se uma criação assim. Então a gente precisa quebrar isso. E eu trabalho muito isso com os meus filhos, graças a Deus, assim. E também por tudo que eles, né, estão envolvidos, eles me veem, sabe? Eu acordo de madrugada para trabalhar e levo meu pequenininho comigo, não paro. Então isso eu acredito que é o maior exemplo que eles têm. Porque eu costumo falar que a gente pode falar, faz, mas o exemplo ele arrasta, o exemplo é quem fica. Então não adianta eu falar para fazer e eu não ser um exemplo para eles daquilo que eu falo. Sim. Então eu prezo muito essa questão da educação Ah, deles. e tem uma coisa que eu sempre falo muito para as mães, né? Muita gente me pergunta sobre isso. Ah, a culpa de existir homens agressores é por conta da mãe que criou errado. Eu falo, não. Não. Nós mulheres, a gente reproduz o que a sociedade diz. Então, infelizmente, né, muitas mães acabam reproduzindo o machismo na criação, né, desse lar, porque ela vem dessa criação também anterior. Então, uma sequência da sequência, né? Uma sequência da consequência, na verdade. Mas eu acho que é muito importante reforçar, né, essa responsabilidade social da gente poder justamente criar os futuros homens com a consciência que eles são parceiros, né? Isso Nada aí. mais, nada menos, são parceiros, né? Parceiro da mulher, um aliado da pauta dos direitos, né? Que todo mundo quer estar vivo, vivo com segurança, com amor, com cheirinho com gote, que eu gosto de falar, né? Então, acho que os homens precisam, né, ter essa criação cada vez mais vinculada aos direitos que mulheres e homens são iguais. Sim. Né? E isso é uma prática constante. Né? E caso, né, o pai desse menino, né, não reproduza isso, que nós mulheres possamos reproduzir, né, para que a gente possa criar futuros homens parceiros, não agressores. Né? Eu Então acho tem que essa tudo- responsabilidade social aí. Eu né? acredito que tudo também é a base de uma conversa, Exato. né? Porque não adianta, como você falou, o homem pode trazer muito mais essa questão, já vindo lá de trás, por conta da sociedade machista em que a gente viveu até hoje. Não adianta falar que existe. Existe todo dia. Então, assim, já vem isso lá de trás. Então, hoje eu vejo, assim, mulheres fortes, que é na força, que a gente busca se levantar e ensinando a esses meninos, né, os nossos filhos, a questão do respeito. Porque eu falo, é o que eu falo, você quer respeito, mas você precisa também respeitar. O não dela ela tem o mesmo direito de não do que você. Exato. Então, se você não gostaria que fizesse com você, como que você vai produzir isso para outra pessoa? Eu acredito que é num todo. Não é só na questão da mulher ou do homem, né? A questão do Sociedade. respeito em geral. Falta isso, falta muito essa questão do respeito. Pessoal, demos uma pausa aqui super importante, mas é porque temos a presença do Arthur no nosso podcast. Dá tchau, Arthur. Fala tchau, pessoal. Tchau. Quantos meses a Leidiana? Ele tem 8 meses. 8 meses. É de fevereiro, então vai gostar de carnaval, eu acho, né? Ou não, vamos ver. Leidiane, a gente vai entrar agora no segundo bloco, né, das nossas perguntas, Sim. que é justamente sobre como que foi esse processo de violência, como que você entendeu que estava no relacionamento, né, que não era, como eu gosto de falar, não tinha o respeito, não cumpria com amor em sua essência, mas trazia outros critérios que, enfim, né, não respeita a mulher. Como que foi esse processo? Como você entendeu que era para dar o basta nisso tudo? Então, eu comecei o relacionamento muito nova, né? Eu conheci ele com 16 anos e aos 18 eu estava tendo meu primeiro filho. Né? E assim, era muito ciumento no início, mas aí a gente vai achando adolescente, né? A gente gosta, a gente vai achando tudo muito normal. E aí, com o passar do tempo, fui morar com ele, teve várias indas e vindas. Ele me deixava sozinha em casa com um bebê, uma criança, e ele ia sair com os amigos, bebê, e eu ficava trancada dentro de casa. Nossa. Então, assim, eu me separava e voltava, né? Porque eu tenho um filho. Então, a gente acaba voltando. E depois de um tempo, né? A gente ficou bastante tempo, assim, sem se separar, que foi quando a gente se acertou por um período. E as coisas vão acontecendo numa normalidade que você não percebe que você está sofrendo uma violência doméstica, na verdade. Porque começa com um xingamento,
com um tom mais alto de voz, uma não permissão de você fazer as coisas. E eu comecei a me afastar dos meus amigos, eu não podia ter amigos, assim, né? A me afastar da minha família, a minha família, assim, eu não podia ter tanto contato, a não ir mais em festas, a não ser mais convidada para as festas, porque... Isolada socialmente. E comecei a ser isolada. E ainda eu não percebia que isso era algo que entrava, né, caracterizava uma violência. E ele, assim, eu sempre fazia tudo, sempre fui essa, né, pessoa assim que corre atrás, que vai fazer, eu vou Mãezona. fazer, eu vou fazer, vou fazer, vou fazer. E aí eu começava a fazer isso sem parar. E eu arcava basicamente com as coisas, sabe? Não tinha, eu ia lá e supria. E eu comecei a tomar esse papel na minha vida. Eu tinha ele, tinha uma pessoa, um companheiro, mas eu fazia tudo, eu dominava tudo, né? Então, assim, chegava períodos que eu trabalhava e ele não. E toda vez, depois, né, agora que eu comecei a perceber isso, que a gente depois que vê que é um, como é que se diz? Já é algo que acontece mesmo. Toda vez que eu estava trabalhando, ele estava desempregado. Ele ficava em casa. Então, eu arcava com tudo e ele ficava em casa tomando conta do meu filho. Né? E eu achava que estava tudo bem, né? E eu ficava cansada, morta, fadigada. E aí foi passando os anos, né? Nessa questão, o relacionamento nunca foi 100%. Já fui tirar ele da cadeia, porque ele passou na lei seca, foi preso. E depois ele falava que não precisava de nada daquilo, que ele podia se virar sozinho. Sempre não tinha, nunca tinha um reconhecimento. Sempre tinha alguma coisa que pudesse fazer para te diminuir, né? Para me diminuir. E aí, passando-se uns anos, eu descobri uma traição e eu me separei, né? Depois dessa traição, eu me separei. E aí eu tava na igreja e ele falou que tinha melhorado, que ele também estava na igreja, e eu acreditei naquilo ali tudo. Deu a segunda chance. E dei uma segunda chance. E nessa segunda chance, por um ano, foi tudo bem, porque eu acredito que é assim, né? Por um ano foi tudo bem, tudo tranquilo, tudo que é calmo. aquele ciclo do romance e o ciclo da atenção, né? Que a gente costuma falar. Entendeu? Então, assim, era tudo... Só que antes disso, já tinha tido um furacão na minha vida e eu ainda perdoei, né? Ele sujou o nome da minha mãe, fez multa. E, nossa, minha mãe odiava ele, meus pais não gostavam dele e eu fui teimosa. Sim. E eu sei, eu acho que a gente tem que aprender também, eu tô aprendendo isso, a assumir os nossos erros. Né? E falar, não, eu errei. E assumir, para pegar para si. E quando eu voltei, foi tudo bem, tudo maravilhoso. E aí a gente casou no papel. Eu acho que foi a decisão, hoje eu vejo, que eu não deveria ter feito e que eu fiz porque eu estava ali naquela ilusão daquela pessoa, sabe? Que ele estava bem e tudo mais, que ia mudar na igreja. A igreja foi uma parte muito importante nessa decisão, porque falava que a gente tinha que ser casado, para não viver em pecado. E a gente foi indo, né? Foi ficando dessa forma. Chegou a gente fazer um curso de casais, né? E tal. Só que o que acontece? Planta uma realidade de que o homem é o sacerdote e a mulher ela tem que ser submissa. Exato. E aí eu comecei a questionar até onde que ia essa submissão. Porque não é possível. Tem coisas que não é para você. A submissão, eu fui procurar saber o que significava, é sobre uma missão. Você tem que estar a comando sobre uma missão e não ser capaz, não ser pisada, não ser humilhada. Exato. Então, as pessoas não entendem o que significa o sacerdócio e a submissão. E por isso eu passei muito tempo, sabe, naquilo ali. Não, porque eu tenho que aguentar, porque eu tenho que aturar, porque eu tenho... Enfim, comecei a estudar, decidi que eu ia voltar a estudar, porque eu não tinha terminado o meu ensino médio. E aí eu falei, não, eu vou estudar. Ano passado eu botei isso, não, eu vou. Na cabeça. E eu vou fazer. E aí eu fui, me inscrevi no curso. E falei assim, eu vou lá, vou fazer, eu vou chegar. Porque toda vez que eu tentava, acontecia alguma coisa, ele me desestruturava e eu não conseguia, sabe? Eu parei de estudar quando eu tive meu filho, né? Aos 18. Sim. E toda vez que eu tentava, ele colocava um empecilho, ele colocava alguma coisa e eu não conseguia ir à frente com meus estudos. E fui deixando, sabe? Fui deixando. Quando eu me separei, eu vi que eu tinha uma dificuldade muito grande em conseguir emprego. Porque hoje em dia é difícil, se você não tem um estudo.
E aí eu vou voltar. Fui lá, fiz a minha matrícula. Esse foi o ano em que eu descobri, assim, a minha libertação, né? Foi onde eu, na verdade, falo que foi o ano do meu despertar. Porque quando eu comecei a estudar, que eu comecei a ter contato com outras pessoas, abriu minha mente. O meu professor é psicopedagogo, ele é neuropedagogo, então ele começava a conversar e ele ia colocar situações e eu começava a falar, pô, peraí, tem alguma coisa que não tá se encaixando. Nesse período, ele começou a ficar pior, sabe? As violências, as ameaças. Eu passei a não... Eu já não tinha Então, o convívio quando ele dos meus viu pais. que você estava mudando, Sim, ele foi tentar foi aprisionar quando... novamente. Eu já não tinha mais o convívio dos meus pais, eu perdi muito, sabe? Imagino. E hoje, assim, eu vejo o quanto eu perdi de estar junto deles, sabe? Da minha tua irmã, família. da minha família. Momentos de sentar... Não é coisa muita não, gente. Assim, um domingo, um almoço, eu não podia. Quando eu ia na minha mãe, eu tinha que ir correndo e voltar correndo. Ou num período que ele estivesse trabalhando e chegar em casa antes dele, para que ele não brigasse comigo. Nossa. Assim também era quando eu ia para casa de uma amiga. Eu ficava... Gente, era assim, eu não conseguia... Igual aqui, a gente estava tendo um papo. Eu não podia. Eu ficava assim, ó. Pegava celular, olhava... Ansiosa. E, ó, gente, eu tenho que ir embora, porque senão ele vai brigar comigo, sabe? Ele vai brigar, vai ser, eu não tô afim de briga, não tô afim de discussão. Então, era sempre... Eu vivia nessa tensão o tempo todo. Ia pra um culto numa igreja, eu tinha que sair correndo do culto. E isso quando ele não deixava eu ir, né? Que ele ficava botando um monte de coisa, você não vai, porque é perigoso. Enfim, ele E usa fazia, de outras narrativas usava de pra outras dizer que não é ele, narrativas, né? exatamente. É pro seu bem. Exato. Gente, essa frase... É o que mais É eu escuto. pro seu bem, é porque eu te amo, É. sabe? É porque eu te amo, é pro teu bem que eu tô fazendo isso. E assim, dinheiro, eu nunca vi o dinheiro desse homem, gente. Nunca vi o dinheiro desse homem, uma conta bancária eu nunca vi. E ele pegava meu dinheiro, que eu trabalhava, fazia essas coisas, trabalhava, ele pegava meu dinheiro e eu nunca vi dele. E não dava pra nada. Então, dentro da sua história, você compartilhou um pouco da violência emocional, Sim. da violência patrimonial, E da né, psicológica. da psicológica e também da privação de liberdade. Sim. Né? Porque a privação de liberdade, muitas pessoas acham que é a cárcere dentro de uma casa. Não, Não. privação de liberdade tem várias formas de serem feitas na nossa sociedade. Né? Sim. E muitas mulheres passam por isso. Né? Sim, e é complicado, porque... Porque esse medo, né? É uma privação, né? E eu falava, Jesus, eu não aguento mais, mas como é que eu vou sair? Sabe, eu achava que eu não ia ter o apoio dos meus pais, porque eu já tinha Muitos anos saindo. Não, eu tinha voltado atrás numa decisão que eu já tinha tomado, meu pai já tinha me acolhido e eu tinha voltado atrás. Então eu fiquei assim, caramba, e agora? Agora eu vou ter que ficar, porque eu voltei, como é que eu vou fazer? Eu não vou ter apoio, eu não vou ter ninguém. Ninguém vai me querer. Ninguém nada. vai me querer. E eu estudando nesse processo. E aí chegava, eu estudava, eu morava na Governo, né? É por aqui por perto. E a minha mãe mora lá no 77. E eu estudava aqui na Nepomuceno, aqui perto também, ali no centro de Realengo. Eu saía de lá, ia na minha mãe, deixava as crianças, ia estudar isso de noite. Todo dia. Voltava para pegar as crianças e tinha que voltar para casa. O dia que eu não voltava, ele ligava pro meu pai e falava assim, ó, se a sua filha não vier para casa, fala para ela que eu vou trocar as fechaduras do apartamento. Nossa. Que ela pode ficar por aí. Ameaçava sua família. Ameaçava. E aí eu falava assim, então troca. Não precisa não, eu te dou a chave. Você pode ficar com a casa, com o apartamento, com tudo. E eu comecei a ter reação. Depois que eu comecei a estudar, eu comecei a ter reação. Ele pegou meu cartão do Bolsa Família, que era a única renda que eu tinha, que eu pagava os estudos. Sim. Eu não tinha mais renda, eu não via mais o dinheiro, eu não conseguia pagar mais o meu curso, eu não conseguia pagar as apostilas, eu chorava. E aí eu fui conversar com a minha professora e ela falou assim, não vai desistir, você vai continuar, você não tem dinheiro para pagar? Deixa para lá, não paga, mas você vai vir. E aí eu continuei assim até, acho que o período de novembro, outubro do ano passado, sem ter como pagar. Foi quando ele pegou o empréstimo, né, da Caixa. E aí eu falei assim, não, você vai me dar o dinheiro que eu vou pagar. Sim. Aí fui lá e quitei. Quitei feliz, gente. E eu consegui concluir o final do curso. Mas sempre foi essa questão. E o ponto final, assim, foi que eu engravidei, né? Do Arthur. Engravidei do Arthur. Foi uma gravidez que não foi desejada, não foi esperada, não foi planejada. Foi uma gravidez que realmente aconteceu e eu sei o dia, eu falo isso para todo mundo. Eu sei o dia porque eu não fazia nada antes disso.
Eu já estava num período de que eu estava no esgotamento, que eu já estava, assim, não é decidida, mas sabe aquele pensamento de você, isso não vai dar mais, porque eu não estou mais aguentando? E aí, quando eu descobri a gravidez, foi aquele baque, sabe? E eu tive relação, sim, gente, mas por quê? Eu casei, então você tem que ter relação comigo, porque esse é o papel de esposa. Eu vou falar pra vocês que a maior liberdade da minha vida é não ter... Pode falar assim abertamente? Não ter que ter relação sexual com ninguém, porque eu não tô afim, sabe? Eu não ter que ser tocada, eu não ter que fazer nada, porque eu não tô afim, eu não quero. A gente também pode não querer, e isso é normal. Hoje eu entendo, é normal, sabe? Eu não tinha vontades e ele insistia. Então foi uma única vez e eu engravidei. E aí eu só perdoa falar um pouco, comentar sobre isso, que eu acho que é um ponto muito que quase ninguém fala, né, Leidiane, que é a violência também matrimonial/sexual, né? Porque nós mulheres somos educadas o tempo inteiro a achar que temos que ser mães e cuidar perfeitamente do nosso filho, temos que fazer uma geração de renda externa, ou seja, trabalhar dentro e fora de casa, e temos também que ser, né, as mulheres que quando chega em casa tem que estar com tudo ok, tesão, né, vontade e tudo mais. E se não fizer, o erro é nosso. Isso aí. Né? E é nessa que se aproveita justamente que, mas se você não fizer, a gente então não é mais casado. Se você não fizer, então o que a gente vai fazer então? Não, então tem um processo cruel mental nisso, né? Sim, também. Se você não fizer, eu vou procurar na rua. Exatamente. Aí as mensagens que eu recebia era casamento, traição no casamento por falta... Ele mandava isso? De sexo, eu tenho print disso, e assim, eu ainda tava de resguardo dele, eu tenho print dessas coisas que ele mandava. Procura mulher na rua porque não tem em casa. A esposa não quer. É, isso aí, entendeu? Então acho que é uma desculpa que o homem tem pra querer fazer algo. Exato. Porque assim, e a gente fica exausta. E outra, como que você vai ter vontade de fazer algo se você é sobrecarregada, se você, sabe, não sente, não tem aquela coisa de te cativar. Se você não é amada, ele não, não trabalha para poder conquistar, né? Então, assim, foi um momento que eu fiquei assim, meu mundo ali acabou. No dia que eu descobri que eu tava grávida, meu mundo acabou, desabou, eu fiquei muito triste, fiquei muito chateada. E assim, jamais eu faria um aborto, porque eu sou contra, sabe? Mas eu falei assim, eu vou criar e vambora. Mas eu não vou desistir, não vou parar. E eu continuei a estudar até o final. Eu ia passando mal. Eu ia me arrastando. O professor olhava pra minha cara e falava assim, tá legal? Não. Quer sair? Eu não, vou ficar. Eu ficava. E graças a Deus eu consegui concluir. E foi um período muito difícil também, né? Porque faltava assim, as coisas dentro de casa. E era um período que eu não conseguia estar trabalhando com mais frequência, fazendo cabelos com mais frequência. E faltava as coisas, sabe? Faltava comida mesmo. Eu passei necessidade. E eu comia muita salsicha, gente. Olha só, né? Eu continuo gostando de salsicha, tá, gente? Mas era por necessidade. Era por necessidade, é diferente, sabe? E aí meus pais me ajudavam por muito tempo. E sempre foi assim, alguém me ajudando, porque ele não supria e ele enchia a boca pra dizer que era sacerdote. Quando eu tava para me formar... Ele falava essa frase. Falava o tempo todo, eu sou sacerdote da casa. Sim, aqui é assim, sim, não. Quando eu questionei, que foi assim, aí eu tive ele, né? Vamos encurtar a história, né? Porque senão a gente fica aqui até amanhã. Quando eu tive ele, eu fiquei resguardo na minha mãe, porque eu falei assim, não dá para me ficar subir até o quarto andar de escada, porque eu vou fazer uma laqueadura e uma cesárea. Não tem condição, eu preciso de um cuidado. E não tinha alimentos, eu precisava de alguém ali que cuidasse, né? E minha mãe, eu sou muito grata à minha mãe, porque minha mãe foi isso pra mim, sabe? Foi o tudo ali de cuidar de mim. Uma mulher cuidando de outra mulher. Sabe? Cuidar mesmo, tá ali pra chorar comigo, pra estar comigo. E aí foi tudo combinado. Aí eu falei assim, os meninos não querem ficar com você, né? É na casa, vai ficar comigo, então vamos fazer o seguinte, você tira um valor X e ajuda na despesa, porque meu pai é aposentado. E só eles dois, então não tem condição de suprir todo mundo. Mais quatro pessoas. Então você ajuda. Não, tudo bem, tudo ótimo. Eu tive ele, isso não aconteceu. Meu filho mais velho ficou doente. Aí meu pai levou no UPA, comprou remédio. Eu falei, tem que depositar o dinheiro do remédio. Agora é assim, gasta e me fala depois, eu tenho que pagar. Então assim, sempre tinha um auê. E aí ele entrou de férias, pegou meu filho do meio e levou pra casa. E ele ficava sem me ver. E eu ficava apaixonada, porque meu filho, eu ficava uma semana sem ver meu filho e tudo.
Mas tá tudo bem, ele tá aqui comigo, tá tudo ótimo. E ele deixou de levar meu filho na escola. Nossa. E nesse período, o Bolsa Família foi bloqueado por falta Daí da escola. da escola. Só que eu tava de resguardo, então assim, eu não tinha como ir resolver a questão. E aí ele insistindo pra mim ir pra casa e mandando essas mensagens de conotação sexual com 17 dias de operada, com 23 dias de operada. Ele só falava assim, então, você vai vir pra casa quando? Era isso, sabe? Resumidamente. E aí chegou um dia, eu perguntei a ele, cara, tu já fez uma boa compra? Porque eu não vou pra aí pra passar necessidade. Eu preciso comer pra dar leite, pra ter leite. Eu preciso comer coisas específicas. Eu não posso comer salsicha, embutido, porque eu tô operado. Não posso mesmo. E outra que eu tenho uma criança que precisa de mim, né? Nutrientes, De o nutriente, básico, o né? básico. E aí ele foi o dia que ele começou. Ele falou assim, então, você vê se o seu dinheiro caiu, você voltou a receber, e você compra o que você tem que comer, a sua dieta. Aí eu falei, tá. E outra, paga um carro para levar o filho para a escola. Ou seja, eu não vou levar também, entendeu? Então, o que eu ia fazer nesse lugar? Não tinha condição, né, gente? E aí eu fui questionei ele, mas você entrou de férias, não fez uma compra, tudo bem que você paga as contas, mas e aí, cadê? Ele falou assim, não te interessa, porque o que eu faço com o meu dinheiro é problema meu, você não tem nada a ver com isso. E aqui é assim, sim, não, não. Eu sou sacerdote, eu falo, você obedece. Se você não está satisfeita, só se separar. E me humilhou. Me chamou de retardada, atrofiada, que fica... Gente... E aí, depois disso tudo, aí ele foi, né? Levou o menino pra escola e passou lá na minha mãe e falou assim, a diretora quer conversar com você. Eu tava com 37 dias de cirurgia. Aí eu falei, mãe, eu vou lá porque eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou lá ver. Quando eu cheguei lá, a diretora falou que meu filho estava indo pro conselho tutelar. Nossa. E aí eu ia perder o meu filho. E aí eu falei com a diretora, porque eu ia grávida, na chuva, no sol, passando mal, elas me acudiam, sabe? Mas eu ia. E às vezes não tinha nem dinheiro para tomar café da manhã, porque não tinha leite em casa para ele tomar café. E eu passava na minha mãe, dava o café dele. Para depois ir pra escola. E aí ficava lá até a hora dele sair, às vezes, porque eu não tinha como. E voltar. E voltar. Grávida, cansada, às vezes eu tinha que ir voltar a pé. E aí foi quando tudo desabou. Porque eu vi que eu ia perder o meu filho ali, sabe? E eu já estava saturada de muita coisa e aquilo ali foi a gota d'água. Eu cheguei passando muito mal em casa, minha pressão subiu alta demais. E aí meu pai ligou para ele para falar, né, chamar a atenção dele do que ele tinha feito. Foi quando ele me mandou mensagem perguntando se eu queria que ele fosse preso, porque você sabe, né, que eu posso meter uma bala na cabeça do seu pai. Ele ameaçou seu pai. Ele ameaçou meu pai. Me ameaçou, né, a matar o meu pai. E dali, sabe, foi o fim, porque eu vi que ele era capaz de qualquer coisa, sabe? Ele era capaz de qualquer coisa. Como uma pessoa faz isso, sabe? Uma mulher que acabou de ter um filho dele, né? Fez o abandono parental total. Sabe? Então, assim, ele quase não ia visitar o menino Imagina. mesmo, enfim. E aí foi quando começou toda a minha luta na Lian, que eu fui. A gente foi pra casa, aliás. Ele esculhambou com meu pai, falou horrores de mim. E fui pra casa, eu falei, olha, agora você vai embora, porque as coisas são minhas. E eu quero o fim, acabou. E como foi essa transição? E entre aí... o basta e entre o... Pois é. Aí eu consegui, fui na delegacia porque eu fiquei com medo, né, dele tentar alguma coisa contra a minha vida. E eu queria uma medida protetiva, porque eu conheço bem, sabe? E a imagem que eu tenho muito fixa, assim, em dezembro, voltando um pouquinho, eu tava já com quase 8 meses... E eu tinha trocado a senha, eu tinha bloqueado o cartão do Bolsa Família e jogado pro Caixa Tem. Então eu pegava e jogava para uma outra conta. E aí ele veio deitado na cama e ele me ameaçou e assim, gritava, sabe, tremia, espumava. Você vai passar o dinheiro para mim hoje, porque eu tenho que pagar. E nesse dia eu passei muito mal, mas eu saí de casa assim, andando, peguei o meu filho do meio e saí, fui, sabe, andar. E voltei só à noite. Passei o dinheiro para ele, mas eu falei, nunca mais eu vou te dar dinheiro nenhum. Acabou, aqui acabou. Foi a última vez.
E ele não remorso, nada, sabe? Como se aquilo ali fosse uma obrigação minha ter que dar pra ele. Que ele, teoricamente, então, é sacerdote. É, ele que comandava a casa. Depois eu descobri que não tinha nada pago, nem aluguel, nem conta de Imagina. luz, enfim. E aí eu fui na delegacia, consegui dar a parte. E aí ele falou que não ia dar em nada. Quando eu fui buscar minhas coisas, ele falou assim, isso não vai dar em nada, isso é briga de comadre. Briga de marido e mulher, isso não vai dar em nada. Foi quando eu descobri a casa da mulher. Olha. Que eu Então fui. ele ameaçou até a sua própria denúncia, Sim. pra tirar o crédito, né? Falar que não ia dar certo. Pra tentar fazer com que aquilo ali não valesse, né? E começou a me perseguir através de, assim, ligava pra uma amiga, ligava pro marido de uma amiga, ligava pros meus tios, mandava mensagem, falava que eu tava endemoniada. Sério, gente. Que eu tava com depressão pós-parto, que isso era... Eu inventei isso, até hoje ele fala. Você inventou isso tudo da tua cabeça, Desculpa, que eu como nunca louca, fiz né? nada, sempre te amei, sempre cuidei de você. Você tá ficando, ó, você tá maluca, porque eu nunca fiz nada. E isso é real. E como a que gente foi lá na se- casa da mulher, esse processo? Então, aí quando eu cheguei lá, que eu levei, eu fui lá pra Foi a tirar uma casa da mulher dúvida. de Nacoutinho? De Nacoutinho. Legal. E eu cheguei lá destruída, acabada, assim, sem rumo, sabe? Sem ter direção. Onde eu vou? O que eu ia fazer? O que eu faço? O que eu faço? Então, uma amiga minha falou assim, vamos lá, eu vou com você, eu te ajudo, legal. sabe? Vamos lá, porque eu sei que lá tem advogada. E você pergunta à advogada sobre esse processo. Claro. Falei, então vamos. Fomos andando até. Botamos ele no carrinho e fomos. E quando nós chegamos lá, a junta, né, nos recebeu, que viu que a gente estava vindo de uma denúncia, que veio da DEAN. Então, que equipe? Foi Eu bom sou o muito acolhimento. grata, sabe? Porque elas me acolheram de uma forma tão amorosa, com tanto amor, com tanta dedicação, assim, de te ouvir, de te escutar. E dali pra cá, assim, ele tava com 40 dias. Olha, nenenzinho. Ele era bebezinho. E a gente, quando chega lá, a gente fala assim, nossa, ó, ele já tá com tantos meses. Ai, tá evoluindo. Tem várias madrinhas lá então na Tem. casa. E são, assim, mulheres que realmente te seguram pela mão, te levantam. E eu sou tão grata, tão grata. Eu vivi sonhos naquele lugar, gente. Eu vivi Sério? sonhos aí. Eu falava que eu sou uma carioca que eu nunca tinha ido no Cristo Redentor. E eu tinha um sonho de, eu sempre falava, ai, um dia eu vou naquele lugar, meu Deus, um dia eu vou naquele lugar. E quando eu recebi o convite para ir, eu chorava tanto, você não tem Sério? noção, eu chorava tanto. Ele tava com acho que 2 meses, Eu lembro. 2 meses de vida. Eu chorava tanto que eu falava assim, mãe, a senhora não sabe para onde eu vou. Aí ela, para onde eu? Pro Cristo Redentor, a senhora não tô muito chique, gente. E gostou da experiência? Foi tremendo. Muito Foi bom. algo assim que marcou muito a minha vida, sabe? E dali eu comecei a ver que eu podia eu posso tudo, sabe? Eu tô livre e eu posso tudo. E assim, elas me falam muito isso. Você pode. Você não consegue se enxergar agora, você está em construção, mas você pode. E como que foi essa parte de ver outras carreiras, estudar? Você fez cursos lá? Como que foi isso? Eu fiz os cílios, né? Extensão de Aham. cílios. E tô fazendo design de sobrancelhas, né? Legal. Novamente, tô fazendo outro curso para poder atualizar. E, gente, é maravilhoso. As professoras são dedicadas. Sabe o que eu ouvia falar? Ah, mas de graça? Ah, não deve ser bom, ruim, não. né? É. Deve ser bom, não. Deve ser uma coisa assim, bem... É a frase que a gente mais escuta. E deve ser qualquer curso. Sim. Deve ser qualquer... um saco isso, porque eu trabalho tanto, minha equipe trabalha tanto. Eu falo, gente, isso não é qualquer curso. E essa formatura que teve, né, que nós fomos, foi algo muito legal. Porque, assim, as pessoas falam assim, ué, mas formatura a cada mulher? É. Mas lá no Espaço Hall? Nossa, mas tá assim? Então, é interessante como as pessoas prestam atenção, né? Que é uma coisa, olha lá na Barra. E não conseguem ver que tão perto de você tem algo tão bom. E eu falo pra todo mundo, vai lá fazer curso. Ó, lá tem isso. E eu começo a fazer uma propaganda tão grande. A multiplicadora é você. Porque é bom a gente multiplicar coisas boas que fizeram, mudou a minha vida, mudou de fato a minha vida. Eu fico ansiosa quando eu tenho encontro com as meninas da NEAN. Sim. Eu fico ansiosa, você, ai, Ariane, demora tanto pra chegar. Eu queria que chegasse logo. Não, eu acho que é muito disso também, né? Eu acho que tá compartilhando para quem tá nos ouvindo. Né? Na Casa da Mulher Carioca, a gente tem toda uma equipe, né, preparada para várias situações. Uma
é a capacitação para o mercado de trabalho. Então, lá nós temos diversos cursos de qualificação. 2, a gente tem uma equipe técnica, né, que é justamente psicólogas, advogadas, assistentes sociais, que dão esse suporte para as mulheres. E também outros benefícios, né? Que, enfim, às vezes as pessoas não sabem, né? Você recebe o cartão Mulher Carioca? Sim. Recebe o cartão? Só para explicar para o pessoal, né? Cartão Mulher Carioca também é um auxílio financeiro, né? Para as mulheres que estão saindo dessa violência, para elas terem primeiro suporte. Tem auxílio passagem. Então, é toda uma rede de apoio, né? E também tem passeios, porque a gente merece ter cultura também. A gente merece conhecer o Rio de Janeiro, né? Então, uma rede de apoio completa que a gente fornece para que toda mulher possa ver que ela pode, né? Para que a mulher possa ver que ela tem liberdade novamente. Né? Então, eu gosto muito de ouvir as histórias de vocês para ver o que está acontecendo, que muita gente acha que é fantasia. Eu falo, gente, não é fantasia, é trabalho. Né? É verdade, eu sempre defendo isso, sabe? As pessoas falam, no Rio nada funciona. Isso não funciona. Funciona sim, gente, funciona e eu sou prova disso. Então, sempre que alguém fala alguma coisa, eu falo, não, gente, você não fala não. Vem falar mal da gente, não. Vem não, porque funciona sim, funciona sim. E essa rede de apoio eu acho que é o mais importante, sabe? Porque foi aonde eu mais me apoiei mesmo. Ter mulheres, pessoas que falam assim, não, você não vai voltar atrás não, porque você vai conseguir, você é capaz. Sim. Você é capaz, você vai evoluir. E um abraço, uma fala pode mudar a vida de alguém, né? Sim, e às vezes a gente fica tão sensível a tanta coisa. Outro dia eu estava conversando com a minha amiga, ela falou assim, eu não sei como é que você está suportando, você tem um bebê, você tem mais 2 filhos, e você não para, eu não vejo você parar a chorar, sabe? Eu falo assim, então, porque eu não tenho tempo. Eu perdi muito tempo já da minha vida chorando. Agora eu não tenho mais tempo para chorar. Agora é tempo da coragem. Eu tenho que correr. Eu tenho que ser forte hoje, porque eu preciso, ano que vem, estar contando uma nova história. Isso. Então eu comecei a ver dessa forma, sabe? E as meninas lá me ajudaram muito a construir isso. A me ver de uma forma diferente. São muitas histórias de pessoas que passaram por coisas assim, parecidas ou pior até, sabe? Do que eu. Eu desenvolvi a síndrome do pânico, teve um tempo que eu não queria sair de casa, ansiedade, eu tenho ansiedade agora, e quando bate é uma coisa horrível, horrível, você não consegue respirar, parece que você vai sufocar. Mas aí eu faço o quê? Eu lembro lá das meninas, olha, quando você estiver assim... Então isso é importante. Essa ferramentas de se sentir livre novamente. Sim, sim, você não ter que dar satisfação, você só ir, sabe? Só viver. Exato. E planejar, sabe? Eu tô planejando, eu tô conseguindo isso, eu não conseguia me ver bonita. Ainda tenho dificuldade com elogios, ainda tenho, sabe? Consegue lidar com isso? Não, ainda não. E você é linda. Eu não consigo ainda. Você tá tão linda, nem parece que tem 3 filhos. Olha. Eu escuto, o meu filho mais velho parece meu irmão. Mas uma mãe de 3 filhos pode ser linda e parecer que... E ter 3 filhos, tá, gente? Não é isso não, pelo amor de Deus. É minha realidade. Exato. Eu não consigo me ver dessa forma ainda, né? Mas estou trabalhando nisso também. E Leidiane, pra gente poder encerrar nosso podcast de hoje, queria muito que você desse um recado para as mulheres que estão te ouvindo hoje, né? Que ouvindo o Arthur, que o Arthur tá aqui com a gente, né, Arthur? Comentando também o nosso podcast. Mas queria muito que você trouxesse uma fala para que essas mulheres cada vez mais possam entender que é possível, né? E que tem saída, sim, a violência. Então, é possível. Não desistam, não desistam de si. Peçam ajuda, que eu acho que é o mais importante. Não fica com medo de serem julgadas, porque eu passei por isso, vou ser julgada. Porque existem pessoas que vão julgar, mas existem muitas pessoas para estender a mão, para ajudar, para acolher, para falar, você não está sozinha, sabe? Fala mesmo, fala para as pessoas, fala às pessoas à volta. Um grito não é normal, ciúme excessivo não é normal também. Então, observa os detalhes, porque a agressão física, ela só vem depois disso tudo. Então, assim, muitas mulheres hoje estão passando pelo que estão passando, né? Porque às vezes acha que não vai chegar, né? Já chegou a agressão, é porque já passou por todo esse processo. Então, não desistam, vocês... nós mulheres somos livres, sim, temos direito de escolher, sim, o que a gente quer, lugar de mulher onde a gente quiser estar. Nós não somos massa de manobra, nós não somos bonecos, fantoches, nós temos sentimentos, temos desejos e sonhos e somos capazes de tudo, de realizar. É isso. Palmas.
E eu acho que pra gente encerrar, Leidiane, queria trazer um último comentário, né? Que a gente tem um programa chamado Mulheres de Fé, que é um projeto para justamente debater sobre enfrentamento à violência dentro dos templos religiosos, nas igrejas e tudo mais. E eu quero muito deixar um recado também para as lideranças religiosas. Tenho falado isso em alguns podcasts, alguns episódios, mas é sempre importante reforçar, né? Que violência contra a mulher não é coisa de Deus. Que quem tem fé não bate em mulher. E que a gente possa entender que a gente está aqui para garantir vida, dignidade, liberdade e direitos para todas as pessoas, especialmente para as nossas mulheres. Porque quando a gente transforma a vida de uma mulher, a gente transforma a vida de uma geração. Quando a gente transforma a vida da Leidiane, a gente transforma a vida do Arthur e dos outros filhos dela. Quando a gente pensa esse futuro melhor, a gente pensa o futuro melhor de uma família por inteiro, que começa com uma família, começa com uma mulher também. Então, que hoje possa ser o dia de transformação de várias mulheres que vão estar vendo e ouvindo a gente, né? E busquem ajuda, gente. A gente está aqui, né? Funciona, não tem dúvida, funciona. A gente está contando essas histórias para vocês, mulheres, terem a certeza que funciona, né? Que a gente não está aqui de brincadeira. A gente está aqui transformando vidas e a gente transforma a vida de uma da outra também. Sim. Então, quero muito pedir para todo mundo que esteja ouvindo esse podcast de hoje possa ter a certeza que a gente está trabalhando por você, mulher. E que se for você também, um amigo de alguma mulher que passa por uma violência familiar e assim por diante, compartilhe esse episódio, porque eu tenho certeza que pode contar, pode transformar a vida de alguma mulher também hoje. Então, sigamos firmes, fortes e com a certeza que existem muitas outras Leidianes por aí com a vida transformadas e que a gente está livre e que a gente vai ser livre. Né? É isso. Obrigada. Parabéns, Eu que agradeço. Palmas pra gente. Né, Arthur? Palmas pra gente! Aê! Venha fazer parte dessa comunidade dedicada a fazer a diferença. E visite o site joycetrindade.com.br para você se inscrever e saber de mais informações. Para assim, mulheres, homens e todo mundo construir uma rede pelo fim da violência contra a mulher e por todos os direitos. E o mais importante também, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho e também compartilhar com todo mundo. Para assim, a gente construir uma rede de pessoas comprometidas com a vida.